Olha, uma boa noite. Muito feliz de estar aqui, feliz de confraternizar com essa casa, né? Tão antiga quanto o Vicente, né? Nem sabia, né? Prazer, viu, gente, estar aqui. E hoje, o tema que a gente vai trabalhar juntos, queria falar o seguinte: vai ser com participação. Quem quiser interromper, me perguntar, fica à vontade. Porque eu sou muito mais do estudo do que da palestra. Mas juntos a gente vai conseguir levar o estudo. Então, vamos lá. Bom, a proposta de hoje é a gente trabalhar a casa mental. De onde que eu tirei isso? A casa mental. Eu tirei de André Luiz, nosso benfeitor André Luiz. E onde? Em que livro? Naquele livro lá, ó, No Mundo Maior. É a quinta obra do André Luiz, psicografada pelo Emmanuel. Todo mundo aqui conhece No Mundo Maior? Já leram? Então, vocês vão acompanhar numa boa. Vai passar. Vai passar. Bom, trabalhar casa mental, a gente podia pensar assim, mas que tema é esse? Isso tem relação com Jesus? Isso tem relação com o Evangelho? Tem sim. Se a gente rastrear a Bíblia, aí, tem que virar. Se a gente rastrear a Bíblia, a gente vai ver várias passagens, vê se vocês lembram lá, ó. Em João, se alguém vem a vós e não traz essa doutrina, não o recebais em vossa casa. Casa, vai registrando. Em Salmo, olha lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a constrói. Em Mateus, essa todo mundo conhece. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A gente vai ver Jesus usando esse termo, falando de casa, em muitas passagens. Que casa é essa que Jesus falava? Claro que Jesus não estava falando de uma edificação da casa de pedra. Jesus estava falando da casa mental, gente. Eu não vou viajar pelo Evangelho porque eu vou me restringir a André Luiz, no mundo maior, porque senão o tempo não dá, né? Mas se a gente fosse seguir pela Bíblia e pelas passagens do Evangelho, a gente ia encontrar em várias passagens Jesus já falando para nós da casa mental. Pode passar. Bom, aí se a gente olhar ali, eu queria perguntar para vocês, como é que vocês ficariam numa casa assim para achar alguma coisa? Você, como é que você se sentiria assim? Como é que você fica? Perdida? Alguém se fica bem num lugar assim, nessa casa assim, desse jeito aí? Pode passar, pode dar um enter. Dá um enter. Hein? É uma casa desarrumada, aí a mesma casa já com trato. Pois então, a nossa casa mental, muitas vezes, está daquele jeito. E conhecer ela é importante, né? Principalmente porque é um ensinamento trazido pelos espíritos, pelos benfeitores, para a gente saber organizar. Porque como é que a gente acha as coisas numa casa daquele jeito? Não é? Queria lembrar o nome de vocês, mas eu não lembro. Minha cabeça é ruim de memória. Né, Fábio? Né, Rita? Quem eu conheço? A gente não encontra. E se a gente pensar na nossa casa mental, é muito parecido. Se a gente tiver com a casa naquele estado, e hoje, no mundo, a gente vai ver o benfeitor Calderaro falar que milhões de espíritos se encontram com a casa mental naquele estado. E muitos de nós que frequentamos a casa espírita, que bebemos dessa água que descedenta do Evangelho, muitas vezes mantemos a nossa casa naquele estado ali. Por isso é importante conhecer. A gente vai conhecer um pouquinho dela hoje para a gente encontrar recursos para harmonizar ela. E aí eu queria mostrar para vocês a fala de Haroldo, três que eu amo. Não sei vocês. Haroldo, todo mundo, né? Todo mundo é fã. Leon Denis, que eu sou fã.
e Emmanuel. O que que eles falam? Eles vêm corroborar a importância da gente estudar o pensamento e estudar o nosso mundo mental. Pode passar. Para que conhecer, né? Para organizar, né? Pode passar. Isso aí é Haroldo. Haroldo fala isso, ó. Temos um mundo dentro de nós. Tudo que existe passou primeiro por onde? Pelo pensamento de alguém. Essa cadeira aqui, alguém pensou essa cadeira. A blusa que você está usando, o óculos que você está no rosto, tudo passou por uma mente. O universo passou pela mente de quem? De Deus, né? Tudo que existe passa primeiro pelo pensamento. Dá para a gente pensar a dimensão, a importância do pensamento. Pode dar um exemplo. Aí, Haroldo. E Emmanuel, essa frase de Emmanuel, ela é muito famosa, ela está num dos livros muito importantes de Emmanuel, né? Que é muito trabalhado, que é aquele Pensamento e Vida. Todo mundo aqui conhece, né? Pensamento e Vida de Emmanuel. E ele fala assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Tudo que a gente está vendo, tudo que está acontecendo, né? É o espelho daquilo que os espíritos pensam, o universo, tudo que está organizado, não é? Tudo que a gente está vivendo, esse país, a situação que a gente vive nele, a nossa família, as relações que a gente estabelece, tudo passa, isso é reflexo da mente. Já pensaram isso? O nosso mundo real é a nossa mente. Viu, gente? Isso tudo aqui é instrumento. A realidade do espírito é o quê? É o que ele carrega em si. E quando André Luiz e Emmanuel também falam de mente, não está falando só do pensamento, não. Vocês sabiam que junto está o sentimento? Porque nós aprendemos assim, não sei vocês, eu aprendi assim lá em casa. Ó, sentimento é o coração. E o pensamento, a razão, é a cabeça, o cérebro. Não é assim que ensina para a gente? Os espíritos ensinam diferente. É só ler Pensamento e Vida que a gente vai ver o que eles falam. Está tudo aqui, está tudo na mente. Não é no cérebro, não. O cérebro é o instrumento da mente. A mente está lá, no perispírito, e o cérebro é uma extensão da mente. É a parte material. Isso diz Emmanuel. Tudo está na nossa mente. O que nós sentimos, o que nós pensamos, nosso mundo íntimo, nosso mundo mental. Não está no coração, não. O coração é um jeito bonito, poético de falar, né? Está aqui, gente. Então, não pode passar. Vocês podem me interromper, tá, gente? Não ligo, não. Pode dar um enter. Pode dar um enter. Então, e Leon Denis fala isso. Você quer ler para mim, Márcia, para a gente? Leon Denis é muito sábio, né? O que ele está falando é o que a gente já conversou aqui, né? Tudo parte do pensamento, as coisas boas e as coisas ruins, não é não? Não é? A violência que tem no mundo partiu o quê? De alguém que pensou, que foi lá, que agiu, não é? Pode passar. Pode passar. Então, vamos lá. Bom, então, feita essa introdução que eu quis falar para vocês da importância de estudar, e não pelas minhas palavras, pelos dos benfeitores, né? Porque eu não sou boba, né? Eu falar, não tem o peso de um Emmanuel, de um Leon Denis e de um. Quem outro? Foi outro? Haroldo, né? Bom, aí agora a gente vai entrar no livro que eu me baseei para trazer para vocês, que é No Mundo Maior, no capítulo 3 e no 4. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho o contexto da história, bem rapidinho. O André Luiz já está morando em nosso lar, nesse livro. E ele agora é cidadão de nosso lar, não é mais um doente. Ele já é cidadão. Pensa bem, ele está no 5º livro, então quanto tempo ele está lá? Só que ele está
com uma vida boa, trabalhando muito, mas feliz, tranquilo, harmonizado, equilibrado, mas vendo ao redor dele muitos espíritos em desequilíbrio. Lembram que André Luiz trabalhou nas câmaras de retificação? Lembra? E lá ele viu lá nas câmaras muito espírito disforme, em grande sofrimento, não é? Isso tudo impressionava muito ele. Então ele quis entender um pouco do desequilíbrio mental, da loucura humana. Ele quis estudar isso. E aí ele foi procurar os mentores. E aí ele foi levado para um hospital não para estudar teoria, mas para ver em loco, ver uma pessoa, um irmão encarnado, que está no leito de hospital, está adoecido, está mentalmente transtornado, abalado, com o sistema nervoso abalado, e ele está num processo obsessivo. No hospital, ele está acompanhado de um obsessor. Então, André Luiz, ele vai observar e é aí que ele vai conhecer a casa mental e vai ter estranhamento, porque, pasmem, André Luiz não conhecia, como a gente também não, né? Pode passar. Pode não. Bom, ele fala lá, olha, ele fala que ele morreu, mas que a passagem levou ele a uma vida melhor, mas ele pensava nos milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra. Ele muito intrigado com isso, porque ele via, pode passar, olha o que ele via. Coisa que a gente não vê, né? Porque, a não ser se tem alguém, tem algum médio vidente aqui, mas ele via lá, olha, ele via verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitando-se não longe de nós. Porque vocês sabem que a colônia onde ele mora fica no umbral. E quando eles fazem aqueles trabalhos, aquelas viagens, né, às zonas abismais, eles encontram esse tipo de espírito. Pode dar um enter. Olha, a gente vê hórridos gênios da sombra. Isso que André Luiz via lá, ele está preocupado com isso, ele está intrigado com isso. Pode passar. Ele via conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Então, a gente está vendo o quê? Perispíritos disformes. A gente sabe que, de acordo com o que a gente sente, a gente molda o perispírito, não é? Se a gente tem bons sentimentos, se a gente está harmonizado com a nossa casa mental, o nosso exterior vai ser harmonizado. Mas não esses espíritos. Pode dar mais um exemplo. Verdugos frios das vítimas encarnadas, obsessores, né? Quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limite. Ele ficava intrigado por que esses espíritos ficavam tão horrendos. Perispírito disforme. Eu não sei falar para vocês como é que é isso, mas a gente sabe da licantropia, a gente sabe que espíritos tomam formas disformes, né? Ficam horripilantes. Não é eu que estou falando, não, é André Luiz. Se o sentimento, se o pensamento que ele exterioriza, se a vibração é uma vibração muito densa, de muito ódio, de sentimentos malfazejos, não é? Pode passar. E ele pode dar um enter. E André Luiz, então, qual que era, o que inculcava André Luiz? Ele falava assim, ele pensava assim, ele falando, ó, mas que lei que regeria essa estereotipação, esses tipos de forma? Porque a gente vê aqui na Terra também, né? Pessoas que nascem com o corpo deformado, não é? A gente vê isso aqui também, perispíritos que moldam corpos físicos disformes, né, gente? A gente sabe. Ele perguntava assim, será que a mãe natureza esqueceu essa gente? Né? Ou seriam traços de apresentação pessoal, seria um castigo imposto por superiores desígnios. Olha o que ele pensava. Meu Deus, tudo tem uma causa. Se esses espíritos estão assim, qual que é a causa?
É castigo de Deus? O que vocês acham? Agora falam para mim. Castigo de Deus ou tem uma lei que rege a estereotipação da forma? O que é isso? Tem uma lei que define como que vai ser a forma do espírito depois que ele desencarnar. O que vocês acham, gente? Senão eu fico falando aqui sozinho. Me responde aí. O que vocês acham? Castigo de Deus? Não. Não? Então, o que será que faz um perispírito deformar, hein, gente? O que vocês acham, hein? Hein? Ah, aí nós vamos chegar nós estamos indo para a casa mental. Pode falar. Então, vamos ver. Vamos lá. E aí, então, André Luiz foi levado para um hospital. Pode dar um link. Pode dar um link. Bom, ele foi levado para o hospital porque o Calderaro, que é o mentor, o instrutor dele, o Calderaro é um espírito mais evoluído que André Luiz. Por isso ele é o instrutor. E ele foi psiquiatra quando ele teve aqui na Terra. E no plano espiritual desenvolveu mais conhecimento. Então levou ele para o hospital e lá, o que ele vê lá no hospital? É bem aquela imagem ali daquela gravura ali. Ele vê um doente que, embora ele tivesse quietinho, deitado na cama, a parte motora imóvel, porque ele não se mexia, ele estava bastante abatido, ele apresentava no psiquismo dele uma forte tensão de nervos. Esse livro foi escrito em 47. Eles não falavam depressão, eles não falavam síndrome do pânico, eles falavam forte tensão dos nervos. Mas hoje, traduzindo, é essa pandemia que a gente está vendo aí na Terra. Viu, gente? Hein? Depressão. O André Luiz chega a narrar, numa das partes do livro, que ele estava em profunda depressão. Muita depressão, esse irmão. Bom, e junto com ele, aí que vem o detalhe, junto com esse irmão, um desencarnado, ligado a ele ali. Não percebia esse desencarnado, não via a presença de Calderaro e nem de André, mas estava unido, estava ali juntinho com o doente. Pode ir, pode passar. Está dando para acompanhar, gente? Tá? Tá. Aí agora, quando ele chega, o que Calderaro vai fazer? Em loco, vai mostrar ao vivo para André Luiz a casa mental. Fala com ele assim, observa o cérebro dele. Aí não posso sair daqui, né? Esse microfone, eu ia sair. Observa o cérebro dele. Então, André Luiz chega próximo do doente e observa. Por que não consegue ver bem sem precisar de um aparelho? Porque ele desenvolveu a visão. Ao longo do tempo que ele está lá em nosso lar, e ao longo da educação espiritual dele, ele ampliou o campo visual, mental dele. Então, ele pode passar. Ele olhou, aí no primeiro momento, não lembra não, no primeiro momento, o que ele viu? O que André Luiz era quando ele estava aqui na Terra? Médico. O que foi olhar do médico é o quê? Fisiologia. Ele olhou o cérebro, começou a olhar o quê? A anatomia. Ah, o cérebro, o cerebelo, o lóbulo, não sei o que. Começou a ver. Aí Calderaro falou, não, olha a energia. Olha o caminho da energia nesse cérebro. E aí, então, o que ele vê? Olha o que ele vê. Ele vê aquilo ali, ó. Ele vê ó, que os dois estavam envolvidos. O encarnado com o desencarnado, e tinha uma teia de fios tenuíceos que saía daqui do tórax até a cabeça, ligando um ao outro. Estavam ligados por uma teia. Ó. Fios tenuíceos simultaneamente entrelaçados. Deixa eu voltar para cá. Desde o tórax até a cabeça, pelo que se me afiguravam, dois prisioneiros de uma rede fluídica. Observava-lhes admirado o fluxo comum de vibrações mentais. Gente, a vibração que o encarnado, ele estava parado. Lembra que eu falei com vocês? Se olhasse, se visitasse, ia falar assim,
Tá calminho na cama, né? Parecia, porque estava paradão na cama. Gente, tinha um fluxo mental de energia ligando os dois. E era igual, era do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado. Nós temos que tomar cuidado se a gente não está vivendo esse processo sem saber. Vamos avançar para ver. Pode passar. Ih, deu uma zebra aí. Aí, pode passar. Se der, pode passar. Pode dar um. Pode dar um. Então, ele fala lá, examina o cérebro do irmão encarnado, olha melhor. Aí ele vai olhar e olha o que ele vê. Tentei trazer uma imagem para ver se a gente consegue entender. Pode passar. Bom, aí, olha, eu fiquei impressionada do médico do quilate do André Luiz, morando e vivendo as questões espirituais, falar isso. Ó. Descobri surpreso. Surpreso quer dizer que é uma novidade para André Luiz, imagina para nós, então, né? Simples encarnados, né? Iniciantes do estudo, né? Da espiritualidade. Ele viu o seguinte, que pelos sinais luminosos, toda a província cerebral se dividia em 3 regiões distintas. Ele viu 3 regiões distintas pela luminosidade, pela luz que ela irradiava. Pode passar, agora a gente vai ver. Pode passar. Aí, eu tinha que ir lá, mas não vai dar para ir. Então, daqui mesmo. Bom, então, ali o que a gente está vendo, é isso que ele viu. Ó. Ele viu o lobo frontal, que é isso aqui, ó. Essa parte do cérebro aqui. Essa que cresceu com a nossa inteligência, porque era curtinha no nosso ancestral, lembra? A gente vê um primata, ele tem isso aqui pequenininho. O nosso cresceu essa parte. Então, ele viu, ó, uma luz aqui, maiorzinha. Depois ele viu aqui no córtex motor, que fica aqui, ó, mais ou menos aqui, bem atrás do lobo frontal. Aqui ele viu a luz diminuir. E aqui embaixo, nos gânglios basais, que isso fica aqui, ó. Isso fica mais ou menos aqui. Ele viu quase luz nenhuma. Pode passar. A gente vai entender melhor aqui, viu? Ó, que ele vai explicar. Pode dar um enter. Então, ó, lá naquela parte vermelhinha, olha o que ele viu. Ele viu que era quase brilhante. Na frente, quase brilhante. Presta atenção. Pode dar um enter. Lá no amarelinho, é o córtex motor. No centro do crânio, a claridade diminuía. Agora, olha lá embaixo. Pode dar mais um enter. Lá embaixo, aqui, ó, já no pescoço, já descendo para a medula, lá. A luz se tornava ainda mais fraca nos gânglios basais, que fica aqui. Isso que André Luiz viu. Até então, a gente não está entendendo nada, né? Que luz é essa? Por que aqui é mais iluminado? Por que aqui diminuiu? E por que aqui atrás quase sumiu? Vamos ver. Vamos entender. Pode dar um. Aí, Calderaro teve que explicar para André Luiz. Eu vou tentar explicar para vocês, né? Bom, aí, antes de explicar, ele falou assim, olha agora o irmão desencarnado. O irmão desencarnado nem vendo ele. E ele devassando o cérebro do irmão desencarnado. E o que ele viu? O que vocês acham que ele viu? O que vocês acham que ele viu? A mesma coisa, gente. Pode dar um enter. Pode dar um enter. Pode dar um enter. As mesmas divisões. Olha bem, o cérebro do encarnado e o cérebro desencarnado tem cérebro? Tem. A casa mental fica no perispírito. Uai, você vai morrer, você vai andar com o quê? Você não está tão evoluído assim que você consiga ser um espírito sem precisar de um corpo. Você tem um corpo perispiritual que vai te acompanhar. E como que vai ser esse corpo depois que você morrer? Dito e feito igual é agora. É mais bonito. Se você tiver bastante luz, você vai ficar ainda mais bonito que você é. É isso, né? Então, ele viu a mesma coisa. Luz um pouquinho aqui, menos luz aqui e luz nenhuma lá atrás. Uai, então, está igual essas 2 casas mentais que ele está vendo a representação da casa mental. Ele está olhando o cérebro, mas essa iluminação que ele está vendo, gente,
é na parte espiritual. Não é aqui no corpo físico, não. É no perispírito. Então, vamos ver. Pode passar. Aí, Calderaro vai explicar, porque André Luiz não está entendendo e nem nós. Então, agora nós vamos entender. Olha, para entender, ele é tão didático, o Calderaro, eu sou fã dele, tá? Não conheço não, mas sou fã dele. Ele fez para a gente entender assim, a casa mental é como se fosse um castelo. Ele fala isso, é um castelo de 3 andares. Ó, tem o porão, tem o primeiro andar e tem o segundo andar. Aí pode dar um enter. E aí ele falou assim, o porão, pode dar um enter, para aparecer ali a explicação. Isso, ó. O porão aqui é o porão da casa, do castelo, aqui. E aqui, no córtex? Aqui, no córtex motor, o que é? Pode dar um. O córtex motor é o primeiro andar lá, ó, do meio, é aqui. E o terceiro andar da casa? É o córtex frontal. Então, ó, porão, aqui no meio aqui, ó, é o primeiro andar e aqui é o segundo andar. Agora, o que são esses andares? Agora ele vai explicar nas palavras dele. Desculpa se é difícil, mas a gente vai trocar no miúdo. O que mora aqui no porão? O que está na casa mental guardado no porão? Você imagina? O que a gente guarda em porão de casa, hein? Hein? O que a gente não está usando mais, né? Não é isso que a gente guarda? O que o senhor guarda no porão do senhor? Não sei nem se o senhor tem porão, mas se o senhor tivesse, hein? Você guarda o quê se você tivesse? O que você guardava no seu porão? Bagulho. Então, olha o que ele fala. Pode dar um enter. Olha, aqui a gente guarda, aqui é o subconsciente, aqui a gente guarda tudo que a gente viveu, em tudo quanto é encarnação, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente fez de bom e de ruim, está tudo guardado aqui, no porão da nossa casa mental. Olha, teve uma época que a gente lá atrás, faz uma viagem aí, vai lá para trás, a gente teve que aprender a respirar, a gente teve que aprender a automatizar o nosso coraçãozinho. Quantas vezes por dia você manda o seu coração bater? Você manda? Quando você acorda, você já programa ele? Você manda seu coração bater? Alguém aqui manda o coração bater? Ele não funciona sozinho. Por quê? Porque ele está automatizado. Esse aprendizado que a gente fez lá no passado está guardado aqui. Por isso que eles falam que aqui é o cérebro inicial, porque é daqui que começa. Daqui que começa a desenvolver o cérebro. Aqui eles falam que é o cérebro primitivo. Vocês sabiam que é nessa região aqui que controla a nossa respiração, nosso batimento cardíaco? É esse lado aqui. Está aqui. Por quê? Exatamente isso. Os automatismos. Então, olha, sabe aquela raiva do passado que eu tinha, que eu comia os outros, mordia até nos outros? Está guardada aqui. Sabe aquela delicadeza que eu desenvolvi pintando quadro? Está aqui. Sabe aquela costura que eu fazia muito bem no passado? Está tudo guardado aqui. Bom, e aqui? O que é aqui? Vamos ver. Pode dar um. Bom, então, olha lá, o porão é onde a gente arquiva todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Está tudo guardado, viu, gente? Mesmo que a gente não lembre. Pode ir. E o que está aqui? Aqui é uma região muito importante, todas, pode dar um enter. Então, aqui é o atual momento, aqui é o presente, aqui é a vontade, aqui é o agora. Olha, isso que a gente está fazendo aqui agora está sendo arquivado aqui, está sendo vivido aqui, no presente. Entendeu? E vamos ver aqui na frente. O que é aqui na frente? Pode dar um. Pode dar um. E no lóbulo frontal? O lóbulo frontal é tudo que é espiritualidade, tudo que é evolução. Sabe quando a gente está fazendo uma prece? A gente está movimentando isso aqui. Sabe quando a gente está ali cuidando daquele bazar? A gente está movimentando isso aqui. Sabe quando está varrendo o centro, fazendo bem? A gente está movimentando isso aqui.
E isso aqui nos conecta com o nosso futuro. Sabe qual é? De espíritos iluminados. Tudo que diz respeito à espiritualidade, aos planos superiores, está aqui. Pode passar. Bom, pode dar um enter. Pode dar um enter. Ali dá para entender direitinho. Eu vou ter que sair aqui para ir ali. Porque senão vai ser rapidinho. Alguém te fecha. Você baixa o vidro e faz o quê? Xinga. Xinga nome feio. Isso é um automatismo do passado, não é? Posso até ter aprendido no presente também, mas muito das nossas reações vem do passado. Tem gente que fala assim, gente, eu perdi a cabeça, não sei por que eu falei aquilo, não sei por que eu fiz aquilo. Não tem isso? Isso é o passado, gritando. Sabia que a gente tem um passado, um porão que fica jogando aqui para o nosso presente tudo que não presta, que a gente fez no passado. No passado, a gente fazia assim, você me fezou, né? Acertar. Tá. Vamos acertar as contas. Assim que a gente fazia no passado. Então, quando uma pessoa te desafia, te dá uma má resposta, na hora vem na boca. Vem na boca. Isso é o automatismo. Deu para entender? Aí, aqui, fecha a boca e fica assim, vou falar. Se eu estou fazendo essa briga comigo mesmo para não fazer, eu estou usando o presente. Estou vivendo o funcionamento do passado. Eu estou me reeducando. Não quero ir para o centro, não quero fazer o bem, não quero perdoar fulano, mas já consigo perdoar, já estou numa vibe mais de paz, eu estou iluminando essa parte aqui. Eu estou me conectando com as esferas superiores. Entendeu? Pode passar. Para dar tempo, está acabando o nosso tempo. Então, o que a gente tem? Por que a gente tem que conhecer isso? Porque nós temos que harmonizar essas três regiões, gente. Nós não podemos viver só do passado. Ninguém reencarnou para repetir passado. Todo mundo que está na Terra veio com esse equipamento que Deus deu para a gente para movimentar a área do presente. A área do presente vai fazer mudanças nesse condicionamento do passado. E todo esse processo educativo vai fazer o espírito se iluminar. Isso se chama progresso espiritual, iluminação. Entendeu? É isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Todo mundo que está aqui na Terra está aqui para mudar condicionamentos. Os espíritos falam que a gente se conhece muito mais pela reação do que pela ação. Os animais também estão progredindo, só que os animais, eles estão tendo experiências, mas eles não têm razão. O cérebro do animal, ele é muito reduzido comparado com o nosso, porque nós somos espíritos já, nós já adquirimos pensamento contínuo. O animal tem pensamento alternado. Ele, na escala evolutiva, ele está bem mais lá atrás do que a gente, mas ele está também fazendo a evolução dele. Tudo está fazendo evolução. Pode passar. Bom, se nós, olha bem, por que tem tanta gente com depressão, com síndrome do pânico? Porque eles estão aqui, ó, estacionados no passado. Tem muita gente que amanhece cultivando dor, se não é dessa vida, da vida passada, e não consegue vencer, não consegue movimentar essa área. Essa área aqui é da vontade. Isso, tem dor de cabeça, passa mal. Por quê? Fica triste, perde vontade de viver. Por quê? Estacionou aqui no passado. Muita gente está vivendo assim. Né? A gente não reencarnou para repetir passado, guarda isso. A gente reencarnou para aprender novas experiências, corrigir o que a gente fez de errado no passado. Pode passar. Bom, pode passar, porque senão não vai dar tempo. Pode passar. Bom, então, gente, conhecendo um pouquinho, que eu pincelei, leia o livro lá que vocês vão entender melhor, viu, gente? Como que a gente pode organizar essa casa? Porque o Calderaro falou assim, gente, não dá para ficar só no presente, porque o que você viveu no passado é um guia muito útil para você não errar de novo. Não pode ficar só em contemplação, esconder do mundo, subir lá para um mosteiro e ficar lá em contemplação.
porque não vai evoluir. A gente evolui, sabe como? No uso desses três andares. Esses três andares, eles se comunicam para impulsionar a gente para frente. Então, como que a gente pode... A gente já viu que não dá para morar numa casa igual eu mostrei, né? Tem que organizar a casa, não tem? Então, como que a gente faz para organizar? Manter a harmonia, porque o que é a saúde mental? É a harmonia dos três andares. Nós temos que manter a harmonia nesses três andares. Como é que faz isso, gente? Pode passar. Eles dão pode dar um enter. Eles dão alguma orientação para a gente. Ó, pode dar um enter. Ele fala assim, isso aí ele fala assim, ó, que a gente não pode descansar. Para iluminar essa casa mental, não tem... Não, preguiça não vai não, viu, gente? Esquece preguiça. Pode dar, pode ir. Pode ir dando para não atrasar. Ele fala o seguinte, que a gente vem para o quê? Purificar, selecionar pendores. Se o meu pendor é da raiva, eu sou raivoso com tudo, eu vou ter que joelhar isso. Eu vou ter que mudar concepções. Se eu estou xingando tudo que é gay, se eu estou na rede falando de homofobia, estou com preconceito, eu vou ter que joelhar concepções, eu vou ter que mudar meu jeito de pensar. Não dá, viu, gente? Tem que fazer mudança para manter o equilíbrio, ó, de modo a não interromper a marcha. Senão, a gente vai chegar no plano espiritual com o perispírito mal. Por quê? Porque a gente não fez o dever de casa quando estava aqui encarnado, né? A gente só viveu do passado. Não tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriel. Não tem? Não pode. Ninguém nasceu para repetir passado. Pode dar um erro. Está acabando, né? Bom, e ele fala assim, ó, tem muito espírito aqui na Terra, o Calderaro falando, que está na demência. A demência é isso, é sem cultivar os bons sentimentos no presente. Pode passar. E aí, gente, eu vou convidar vocês, nesse minutinho, 10 minutinhos, para olhar para a nossa intimidade, porque não adianta saber e não usar. Né, gente? Para que conhecimento? Para ficar guardando em instantes? Não, conhecimento é para mudar a nossa vida. Então, olha lá, convite para olhar. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, vocês vão pensar, tá bom? Vamos começar. Pode dar um. Pode dar um. Responda para vocês mesmos. Pode dar mais um. Onde eu tenho me movimentado? Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou contrapondo o que está vindo, por exemplo, eu acordo de manhã e não dou nem um bom dia para o meu marido. Eu estou no mau humor, que eu estou respondendo mal todo mundo. Se eu estou repetindo o passado, se eu estou vendo isso, e não, eu estou olhando, percebendo isso, e não movimentando mudança, eu estou no porão. Então, olha só, por isso que eu estou perguntando. Eu não, né, o Calderaro? Onde eu tenho me movimentado? Está perguntando para mim também. Onde eu tenho me movimentado? Onde eu boto meu pensamento? Eu já acordo elaborando na minha casa mental o quanto que eu tenho raiva daquela pessoa. Eu já acordo pensando na minha casa mental assim, hoje eu não vou lá no fulano, porque ele é muito enjoado, não aguento ele. Eu vou mudar de rua, não vou nem passar lá perto. Eu tô cultivando isso. Nós temos que pensar aonde que nós estamos nos movimentando, gente. A nossa mente. Pode passar. Está acabando, tá? Bom, essa pergunta para mim fez muito sentido. Vê se faz para vocês. Faz para a gente, Marcos. O que é observar a vida de um plano mais elevado, gente? Para vocês, o que é isso? Sabe o que é observar a vida de um plano mais elevado? É ser mais otimista, é ser mais empático, é aceitar mais o limite do outro, é aceitar mais o nosso limite, é ter carinho com a gente, saber assim, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo.
é não desanimar nunca. Nós estamos tendo. Para a gente fazer isso, nós usamos o presente, a vontade. Se deixar a gente no passado a Eliane vai falar assim, eu não acredito em Deus. Que a minha herança das vidas passadas é o materialismo e o niilismo. E hoje, eu estou movimentando a minha mente, eu estou no esforço danado para o quê? Para sedimentar a crença em Deus, a vivência, a proximidade que eu quero ter de Deus. E vocês? Muito, o quanto eu ainda estou materializado, mas pelo menos nós temos que estar movimentando. Essa é a pergunta. É o esforço que faz. O Espírito é conhecido pelo esforço que faz. Não é porque ficou maravilhoso, não. Mas tem que estar no esforço. Pode passar. Está acabando. Vamos lá. E como acalmar a mente? Porque, essa confusão, porque, gente, vocês vão... Testa amanhã. Testa hoje. Começa a testar hoje. Pensamentos bons. Daí a pouco vem o pensamento. É ou não é? Começa a pensar assim, eu estou na luz, eu fiz palestra lá no João Batista, hoje eu estou da paz, eu vou amar muito meu marido, muita paciência com meu filho. Daí a pouco acontece uma coisa, o André tira o negócio do lugar e não guarda, e bagunça tudo e não limpa nada. Aí começa aquela reação. O passado vem, a gente fica igual uma oncinha, né? Não é isso? Então, como é que a gente acalma a mente? Porque nós temos que fazer um exercício para acalmar a mente, tem que ter um remédio. Não é Rivotril, viu, gente? André Luiz deixou claro, não é Rivotril que acalma a mente. Então, algumas ideias, que não vai dar nem tempo mais. Pode passar rápido, bem rápido. Como é que a gente pode acalmar, né? Pode passar. Essa eu não coloquei. Como que a gente vai acalmar a mente? A prece. A prece é um calmante para a mente. Pensar, olha, ninguém acalma a mente pegando livros que excitam a agressividade. A água fluida também acalma a mente. Outra coisa que acalma a mente, boas leituras. Todo mundo tem que ter o hábito de ler pelo menos uma folhinha desse tamanhozinho de mensagem do Espírito. Tem que ler, viu, irmão? Tem que ler. Por que tem que ler? Não é mania, não é dogmatismo, não. É porque você, olha, injeta no presente esse conteúdo. Sabe o que você faz? Você conecta, sabe com quem? Com quem escreveu, com as boas novas, com as orientações que a obra nos traz. Então, isso que a gente vai acalmar nossa mente assim. Prece. Temos que usar prece. Não é petitório, não, gente. É prece para conectar com Deus mesmo, para acalmar nossa mente. Boa música. Como é que a gente quer acalmar a mente? Entrando em redes sociais de brigaiada política, de confusão de família. A gente vai ter que buscar sintonia com instrumentais calmantes. A prece é a melhor receita que os espíritos nos dão. Pode parar. Pode dar um enter. Pode dar um enter. Acho que acabou agora, não? Acabou. Então, assim, queria deixar para vocês... Ai, que bom, certinho, horário. Eu quero deixar para vocês, para refletir, essa frase que eu já mostrei, que eu tornei a mostrar um monte de vezes, que a mente é o espelho da vida em toda parte. É difícil essa frase, mas querendo dizer o seguinte, a gente é o que a gente pensa, viu, gente? Pode falar. Com a natureza, exatamente. Com animais, com meditação, tudo isso nos ajuda, né? Gente, nós vamos chegar no plano espiritual com o que a gente tem na mente. A gente pode achar que a gente fez muita caridade, eu doei muito, eu dei muita roupa, isso é maravilhoso. Mas se eu fiz isso sem movimentar aqui, sem aquele desejo de ser útil, se a gente deu pensando assim, eu estou doido para desfazer dessa roupa velha, isso tá selado na nossa mente. Agora, se eu dei, se eu fiz aquilo, que vontade de fazer o bem para o outro, eu estou cansado de cuidar só de mim.
vontade de me dividir um pouquinho com o outro. Então, isso é o que está na minha mente. Você entendeu? Quando você chegar no plano espiritual, você é o que você pensa, o que você sente. Porão, a gente vai usar só para nos orientar, mas não podemos deixar esse porão aberto e ficar tirando coisa de lá, torto é direito, não. A gente tem que usar o presente para colocar coisas novas no nosso psiquismo. E o Espiritismo está aí, a melhor coisa que a gente tem para nos guiar, nos orientar e nos tornar homens novos. Que Jesus nos abençoe, então, nessa... Essa é o objetivo de estar vivo aqui na Terra, tá bom? Tudo que a gente vivencia é meio, o fim é esse, gente. A finalidade da vida é essa. Filhos, emprego, habilidade, tudo é instrumento. Para quê? Para a iluminação interior nossa. Que Jesus nos abençoe, então.